Hoje eu sentei para escrever e caiu a ficha. Eu não tô só cansado, eu tô esgotado por dentro, como se minha mente tivesse passado o dia inteiro correndo, mesmo parada. Eu percebi uma coisa hoje que eu acho que não é só comigo. Tenho observado algumas situações no dia a dia e tem alguma coisa muito errada quando a gente acorda cansado, passa o dia cansado e vai dormir cansado. E ainda assim sente culpa por achar que não fez o suficiente. É bizarro. A gente não tá cavando buraco, a gente não tá carregando pedra o dia todo, mas a cabeça parece que correu uma maratona. E aí eu fiquei me perguntando, por que a gente tá sempre com a mente exausta, mesmo quando o corpo tá parado? Hoje, por exemplo, foi assim. Cumpri minhas obrigações, voltei pra casa, sentei. Era pra ser o meu momento de descansar. Mas descanso hoje não é mais ficar em silêncio. Descanso hoje é simplesmente abrir uma tela. E aí eu comecei o ritual automático. Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, um vídeo de 10 segundos, outro de 15, uma treta, uma notícia, uma comparação. E quando eu vejo, minha cabeça tá cheia de coisa e ao mesmo tempo completamente vazia. É uma sensação muito estranha. É como se eu fosse me empilhando por dentro. Notícia em cima de preocupação, em cima de cobrança, em cima de comparação. E, de alguma forma, pra mim, isso era relaxar. Só que depois de relaxar, parece que eu me levanto mais cansado. Isso não é normal. Isso não é descanso. Isso, eu acho que é uma espécie de doping mental. Lendo alguns psicólogos e estudos de neurociência, eu vi uma coisa que fez muito sentido pra mim. A nossa mente não foi feita para lidar com essa quantidade de estímulo o tempo todo. Eles falam sobre fadiga de decisão, como um cérebro gasta energia só de ter que escolher o tempo inteiro. Ver esse vídeo aqui ou aquele? Responder agora ou depois? Estudar ou rolar mais um pouco o feed? E no fundo, tem uma decisão maior engolida por todas essas pequenas decisões. Quem que eu tô me tornando vivendo desse jeito? Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço. Uma época em que a gente mesmo se explora, se cobra, se esgota, porque se sente obrigado a ser performático o tempo inteiro. Nem é mais o chefe te cobrando, é você se cobrando. O outro tá postando todo dia. Não. O outro tá crescendo, o outro tá produzindo. E você, que já tá cansado, ainda carrega a culpa de não estar fazendo bastante. E aí eu percebi uma coisa incômoda enquanto eu tava escrevendo meus pensamentos hoje. A gente não tá cansado de só fazer. A gente tá cansado de ter que ser alguém o tempo inteiro. Ser interessante, produtivo, ser alguém que tá indo pra frente. Ser a versão editada, de você mesmo que o mundo quer, que o mundo aceita. É um cansaço quase que de identidade. Viktor Frankl, quando fala de sentido, diz que o ser humano aguenta quase qualquer como, se tiver um porquê. E eu pensei que talvez o problema não seja só o peso da rotina. Talvez seja carregar tudo isso sem saber pra quê. Porque cansa demais correr sem direção. E é o que a nossa geração mais faz. Outra coisa que eu percebi em mim é que eu tô sempre em um estado de alerta. Notificação toca, eu corro pra olhar. Mensagem chega, eu respondo na hora. Alguém posta algo, eu já logo me comparo para saber se eu tô naquele mesmo ritmo, naquela mesma realidade. E eu chamo isso de vida normal, mas viver assim é como manter o cérebro em modo de guerra o tempo inteiro. O corpo senta, mas a alma continua em pé, armada, esperando o próximo ataque. Como é que não vai dar pane? Hoje eu tentei uma coisa simples. Eu desliguei um pouco as telas, fiquei só eu e, esse diário. No começo deu uma certa agonia, porque parece que silêncio hoje é quase um insulto. Parece que a gente desaprendeu a ficar sozinho com a própria cabeça. Mas depois de alguns minutos escrevendo, algo em mim começou a diminuir o ritmo. Eu percebi que o meu cansaço não era só do que eu fiz hoje. Era de tudo que eu não deixo a minha mente processar. Porque eu tô sempre cobrindo com barulho. Talvez a tristeza que eu não encaro, a ansiedade que eu anestesio com mais um vídeo, medo que eu escondo atrás de produtividade. É como se eu estivesse pedindo pra minha mente correr como se ela tivesse um peso nas costas. E todo dia eu ainda colocasse mais algum tijolo ali. E não tem solução mágica. Não tem um hábito ninja que vai resolver o cansaço mental de uma geração inteira. Mas eu decidi testar algumas coisas que talvez funcione para outras pessoas. 1. Escolher menos coisas para prestar atenção. Talvez, em vez de seguir 1000 vozes, eu possa ouvir poucas. Um livro de verdade, um vídeo que realmente ensina, uma conversa real. 2. Criar pequenos momentos de silêncio obrigatório, em que sejam 10 minutos por dia, sem música, sem vídeo, sem feed, só eu, minha cabeça e, se der, minhas anotações. 3. Parar de me comparar com a velocidade dos outros.
Como Franklin dizia, o sentido é pessoal. Minha jornada não tem que parecer com a de ninguém. Se eu sei pra onde eu tô indo, eu não preciso correr na mesma velocidade de todo mundo. E talvez o cansaço não vá embora, mas ele muda de peso quando você sabe o porquê tá carregando algo e quando você joga fora o que nunca foi seu pra carregar. Se você chegou até aqui, provavelmente você também tá cansado. Não só de dormir pouco, mas de carregar muito. Então eu quero te pedir uma coisa. Antes de fechar esse vídeo, escolhe uma decisão pequena para hoje. Uma só. Diminuir uma fonte de ruído, criar um minuto de silêncio, escrever uma linha sua, um pensamento, algo seu, algo que você mesmo criou, algo que faz sentido na sua cabeça. E se esse diário fez sentido para você, me conta nos comentários o que mais tem cansado sua mente hoje, porque eu sei que eu não sou o único exausto. E talvez se a gente continuar, se a gente começar a falar disso de verdade, a gente pare de achar que estar sempre esgotado é normal e comece aos poucos a recuperar a nossa própria mente.